Durante seu questionamento ao advogado de Lula, em sua sabatina para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, o senador Magno Malta lembrou outras sabatinas ocorridas no Senado e apontou que durante a sabatina os candidatos podem falar o que quiserem ou o que acharem que pode agradar os senadores naquele momento. O senador mencionou a diferença entre o que foi dito nas sabatinas de outros ministros e a conduta desses ministros após assumirem seus cargos. Magno Malta disse: "Gostaria muito de mais tarde lhe dizer que Vossa Excelência, em se tornando ministro, se tornou a exceção da regra. A regra é que todos que se assentam aí onde Vossa Excelência está fazem um discurso. Na prática, quando a toga lhe é dada, ele é a mesma pessoa, ou seja, é a pessoa fora do discurso, porque tenho convicções plenas de que um homem jamais será separado de suas convicções." O senador lembrou a sabatina do ministro Toffoli, também indicado por Lula e que havia sido advogado do PT. O senador lembrou também a sabatina do ministro Alexandre de Moraes, dizendo: "Ninguém fez um discurso sobre liberdade como ele. O discurso feito sobre liberdade do ministro Alexandre de Moraes, que preside o estômago do elefante, ou seja, o inquérito das fake news que cabe qualquer negócio, nunca vi na minha vida. Impressionante. Mas depois da toga, ele era este homem." Magno Malta relembrou a sabatina do ministro Fachin e os lobbies por sua indicação e apontou: "A indicação é do presidente. Agora cabe a nós fazer as nossas inquirições dentro das nossas crenças e dentro daquilo que nós esperamos." Malta apontou que, caso Zanin mantenha na condição de ministro o que disse no seu discurso inicial, será a exceção à regra. Ele lembrou as palavras da atual presidente do Supremo, Rosa Weber, sobre ativismo judicial durante sua sabatina. Magno Malta disse: "É tremendo, é a coisa mais linda do mundo. Quem quer legislar, tire a toga e vá disputar a eleição." Ele acrescentou: "Nós sabemos que o país vive um ativismo judicial." O senador perguntou: "Vossa Excelência irá para lá com o título de guardião da Constituição ou chegará, e a exemplo dos outros, chegará lá com uma Constituição particular e que define como quer, quando quer, seja qual for a questão?" Malta questionou também sobre a invasão de atribuições do Poder Legislativo. O senador disse: "Nós vivemos em um país onde pessoas não podem falar nada. Eles são calados, seus perfis são derrubados. Essa mordaça, imposta por uma corte a cidadãos perseguidos que deixaram o país porque perderam o direito de dizer o que podem dizer." Ele lembrou que em outras sabatinas foi processado por outros ministros. Malta lembrou: "Eu recebi o ministro Alexandre de Moraes e mostrei uma caixa de denúncias contra ele." O senador apontou que esse tipo de denúncia é comum e explicou: "O meu papel é sabatiná-lo e me posicionar. Nunca tive um voto escondido. Com relação a Vossa Excelência, eu voto contra, pelo convencimento de que o STF não é lugar de advogado." Magno Malta perguntou se o advogado de Lula tinha trabalhado na sua cabeça para ser julgador, acrescentando: "Ou Vossa Excelência acredita na tese de que você pode ser o denunciante, você é o investigador, você é o dono do inquérito e você mesmo manda prender?" O senador finalizou questionando o advogado se Lula foi descondenado. Magno Malta apontou: "A situação de quem senta aí por alguns momentos, algumas horas, é desvantajosa. Mas, uma vez aprovada, será absolutamente vantajosa, porque Vossa Excelência viverá uma eternidade no Supremo. Eu não estarei aqui para ver a sua aposentadoria." Ao ouvir risadas dos colegas, Malta respondeu: "O cara vai ficar 35 anos lá, moça."
A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 23 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Magno Malta. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, doutor Zanin, nesse dia de hoje, após o relatório do nobre senador veneziano, eu gostaria muito de mais tarde dizer que Vossa Excelência, em se tornando ministro, se tornou a exceção da regra. A regra é que todos que se assentam aí onde Vossa Excelência está fazem um discurso. Na prática, quando a toga lhe é dada, ele é a mesma pessoa, ou seja, a pessoa fora do discurso. Porque tenho convicções plenas de que um homem jamais será separado das suas convicções. Por isso, as perguntas que vou lhe fazer, as farei imaginando a sua cabeça de juiz e não de advogado. Eu não vou invernizar o seu currículo, porque sem currículo, Vossa Senhoria, enquanto advogado, não estaria sendo indicado. É preciso ter um currículo para tal. Vossa Excelência não é o primeiro indicado pelo Lula. O Toffoli foi indicado pelo Lula. Um jovem advogado, filiado do partido. Nenhuma novidade. Eu estava aqui. O PFL fortíssimo. O PSDB fortíssimo. Pegaram ele de pau aqui que moeram. Eu, como tenho um espírito misericordioso, naquela ocasião, achei um exagero o que fizeram.
E não sei quantos se lembram dessa sabatina. Davi não estava aqui, acho que era até vereador, era só vendedor mesmo, porque é judeu, vive para cima e para baixo. Eu ainda usava calça curta. Mas o Jacques Wagner estava na Câmara, acho que não tinha nem para o governo ainda. E eu pude participar de uma maneira respeitosa e fazendo as mesmas colocações. E se o Toffoli estiver nos assistindo, está tendo uma triste lembrança da sua sabatina, porque foi uma pauleira. Como foi a de Alexandre de Moraes, atacado aqui pela esquerda de uma forma que eu nunca tinha visto na minha vida. Mas ninguém fez um discurso sobre liberdade como ele. O discurso feito, doutor Zanin, sobre liberdade, do ministro, então, hoje, Alexandre de Moraes, que preside o estômago do elefante, ou seja, o inquérito das fake news que cabe qualquer negócio. Nunca vi na minha vida. Impressionante. Ninguém consegue falar. Mas depois da toga, ele era este homem. Doutor Fachin, ao ser sabatinado aqui, e que as pessoas atribuem muito ao PT o lobby para Fachin, mas quem fez mesmo foi Álvaro Dias. Álvaro Dias, que inclusive relatou, até aí nada demais, até porque a indicação é do presidente. Ele decide quem ele indica e acabou. É o presidente. Ponto. Se ele indicou, ninguém desindica. Agora cabe a nós fazer a nossa inquirição dentro das nossas crenças e daquilo que nós esperamos e que eu espero. Então, as perguntas que vou fazer para alguém que já deve estar com a cabeça de juiz e preparado para tal. E não farei a um advogado. Até porque o que Vossa Excelência já respondeu e o seu discurso de começo, não sei se eu estou atrapalhando o presidente Davi, mas as suas respostas no começo, tudo bem? Continuemos. A sua palavra no começo, doutor Zanin, uma vez cumpridas, enquanto juiz, o senhor será a exceção da regra. Eu podia ler aqui a definição da ministra Rosa Weber, aqui no seu lugar, sobre ativismo judicial. É tremendo, é a coisa mais linda do mundo. Quem quer legislar, tire a toga e vai disputar a eleição. Nós sabemos que o país vive um ativismo judicial e ao longo dos meus mandatos eu tenho falado isso e repetidas vezes, só não estive aqui na sabatina do senador Gilmar e nem, do ministro Gilmar, nem do ministro Cassius, porque não estava nessa casa. Mas até do André, eu estive sentado aqui a sabatina inteira. Davi estava aí com máscara no rosto e tal, com aquele negócio ainda de Covid, né? Tal. E eu fiquei sentado aqui, vendo o terrivelmente evangélico ser sabatinado. Pergunta a Vossa Excelência, em chegando no Supremo Tribunal Federal, Vossa Excelência entende que o Brasil vive hoje, Vossa Excelência irá para lá com o título de guardião da Constituição ou chegará no Supremo e, a exemplo dos outros, terá uma Constituição particular e que define como quer, quando quer, seja ela qual for a questão. Em segundo lugar, nós temos questões no Supremo que não pertencem ao Supremo. E pergunto a Vossa Excelência uma vez como juiz. 12 semanas, uma vida. Uma vida. Essa matéria é matéria a ser decidida aqui. Esse país é um país majoritariamente cristão. É uma matéria do legislativo.
mas que o Supremo acolheu. E se Vossa Excelência acha certo toda e qualquer matéria versada, que deve ser versada pelo Legislativo, uma vez judicializada, deve ser recebida, acolhida pelo Supremo Tribunal Federal ou devolvida à sua casa de origem? É uma pergunta que faço a Vossa Excelência. Legalização de drogas. O Supremo está legislando sobre a legalização das drogas e era essa semana, passou para a UTA. Eu não sei se não foi para embolar, porque tinha sabatina de Vossa Excelência agora e semana que vem vai vir. E quero saber como Vossa Excelência, uma vez como juiz, votará na legalização do aborto, na legalização das drogas. O Supremo está dando andamento ao marco temporal. O Brasil vai se tornar um paísinho do tamanho do estado de Sergipe e o resto tudo é área demarcada, onde estão as nossas riquezas, onde as ONGs internacionais virão para mamar. No marco temporal, a pergunta não é ao advogado, porque como advogado, se Vossa Excelência estivesse advogando e não sentado aí, para aqueles que não acreditam, não creem, não querem um Brasil demarcado de forma a destruí-lo, certamente Vossa Excelência, com a sua capacidade mostrada até hoje como advogado, saberia o caminho a tomar. Mas como juiz, como Vossa Excelência votará, se eleito for, se passar por essa sabatina e em seguida vai para o plenário? É assim, senador Davi? Mais rápido que imediatamente. Feito. Vossa Excelência, em sendo aprovado no plenário, como votará o marco temporal? Vossa Excelência pode me responder, não, e se eu não passar e tal? Não, mas eu quero se Vossa Excelência passar, né? Se passar, como votará no marco temporal? Nós vivemos num país onde pessoas não podem falar nada. Eles são calados, os seus perfis são derrubados. Essa mordaça imposta por uma corte a cidadãos perseguidos que deixaram o país porque perderam o direito de dizer aquilo que pode dizer, porque pode chamar pastor de ladrão, padre de ladrão, de pedra, pode chamar político. Não, político não pode. Político não pode. Quando Vossa Excelência fala em liberdade de expressão, não estou falando em xingamento, mas exposição do que pensa, do que sente. Eu espero que essa sabatina minha, Vossa Excelência, não me renda processo, porque toda sabatina que eu fiz aqui, quando o cara botou a toga nas costas, me processou. E alguns eu recebi no meu gabinete. Eu recebi o ministro Alexandre de Moraes, a pedido do Temer, e mostrei para ele uma caixa de denúncia contra ele, que inclusive foi exposta por alguns senadores aqui, que foram para o Ministério Público Federal e protocolar. Eu nem abri a caixa, porque eu sei alguma coisa também sobre isso. Quando alguém é indicado para o Supremo ou para qualquer coisa, os invejosos vêm, protocolam coisa, traz coisa, quem queria estar no lugar do cara não está, faz acusação, faz isso e aquilo. Tem coisas que podem ser verdade, tem coisas que não podem ser. O sujeito foi indicado, eu não desindico. O meu papel é sabatiná-lo e me posicionar. Nunca tive um voto escondido. Com relação a Vossa Excelência, eu voto contra. Pelo convencimento de que o Supremo Tribunal Federal não é lugar de advogado. Advogado sempre peticionou e protocolou. Ele nunca julgou. E ele vai para dentro da Suprema Corte com a cabeça de advogado. E eu quero perguntar para Vossa Excelência, durante esse tempo que foi indicado pelo presidente Lula, se Vossa Excelência trabalhou a sua cabeça como julgador, como alguém que julga, ou Vossa Excelência acredita na tese de que você pode ser o denunciante, você é um investigador, você é o dono do inquérito
e você mesmo manda prender. Eu não sei se isso vai me gerar outro processo. Mas... Não, nessa eu não estava, não. Não. Mas eu quero encerrar fazendo uma pergunta. Não quero lhe avexar, mas quero provocar a sua inteligência. Vossa Excelência, como advogado, encontrou uma filigrana na lei quando ensejou a soltura do Lula. Era uma filigrana porque os processos deveriam estar em Brasília na primeira instância, não em Curitiba. Mas como julgador, Vossa Excelência pode me responder se o Lula foi descondenado? Faço essa pergunta em nome de todo o Brasil. Doutor Zanin, o Lula foi descondenado? Na sua posição de advogado, Vossa Excelência encontrou uma filigrana na lei e, como advogado, achou a brecha. O julgador, aí não estou pedindo para o senhor, se for aprovado, fazer qualquer juízo sobre o seu futuro colega, que é o ministro Fachin, foi quem soltou o Lula e pegou toda aquela papelada e colocou, recebeu na quinta e colocou na sexta. Mas, como julgador, assim, Vossa Excelência poderia me dizer se ele foi descondenado. Senhor presidente, muito obrigado. Doutor Zanin, cumprindo o meu papel enquanto senador da República, a situação de quem senta aí, por alguns momentos e algumas horas, ela é desvantajosa, mas uma vez sendo aprovada, será absolutamente vantajosa, porque Vossa Excelência viverá uma eternidade no Supremo. Eu não estarei aqui para ver sua aposentadoria, nem eu, nem Renan, nem ninguém. Já foi todo mundo embora, até você aposentar. Você não vai estar também, não. Não vai estar, não. Já foi. Já foi faz tempo. Os caras querem ficar aqui. O cara vai ficar 35 anos lá, moço. Os caras não querem morrer, não, tá bom. Mas eu acho que eu não estarei aqui mais, né, na aposentadoria de Vossa Excelência. E certamente eu estou cumprindo o meu papel aqui enquanto senador da República no momento da sua sabatina. Obrigado, senhor presidente. Doutor Zanin, essas são minhas colocações. Obrigado, senador Marcos.